Bom dia a todos que nos acompanham. O Direto do Plenário está começando. Na pauta da 12ª sessão ordinária do ano, temas como mobilidade urbana, homenagens às escolas e entidades religiosas serão debatidos. Confira mais detalhes no boletim. A Câmara Municipal de Franca realiza nesta quarta-feira, dia 22, a 12ª sessão ordinária, com início às 9 da manhã com o expediente e logo após às 2 da tarde a ordem do dia. Entre os destaques da pauta, os vereadores votam 2 projetos voltados à mobilidade urbana. Um deles, de autoria do vereador Zezinho Cabeleireiro, que cria o programa Movimento Livre no município. O outro, de autoria do parlamentar Marcelo Tide, que propõe a criação da política municipal de incentivo à mobilidade elétrica sustentável. Também está prevista a votação de um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão francano a Ivan Rubens Rossato Merlino, em reconhecimento aos serviços prestados à cidade. Na pauta ainda constam requerimentos com pedidos de informações sobre ações esportivas e sobre a ampliação do sistema de alertas da Defesa Civil para campanhas públicas. A sessão inclui também diversas moções de aplausos, entre elas, homenagens a escolas municipais, reconhecimento a profissionais domésticos, além de entidades religiosas e instituições que realizam eventos e projetos de destaque na cidade. A sessão é aberta ao público e você pode acompanhar também pelos canais oficiais da Câmara Municipal. Participe e fique por dentro do Legislativo francano. Nós conversamos com os vereadores Daniel Bassi e Zezinho Cabeleireiro sobre os projetos em pauta. Confira. Vereador, por que você propôs esse decreto legislativo para conceder o título de cidadão francano ao Ivan? O Ivan Rubens é uma pessoa que já é conhecida por toda a nossa cidade. Ele é um historiador, não é nascido em Franca, mas está em Franca faz muito tempo. E ele é uma pessoa que transforma pesquisas em histórias, memórias esquecidas da cidade em um orgulho coletivo. E muito mais do que isso, muito mais do que uma homenagem a uma pessoa, eu acredito que neste momento a gente esteja homenageando valores. E esses valores, através do reconhecimento, através da publicidade que ele dá para a nossa cidade, esses valores são reconhecidos e personificados na pessoa do Ivan Rubens. Então acredito que esse título só vem a engrandecer a história que ele vem construindo através de amor, carinho e gratidão que ele tem pela nossa cidade, e nada mais do que justo outorgar um título de cidadão para ele. Já existe uma lei, o direito de ir e vir e caminhar. O que a prefeitura quer? Então, aqui tem as pessoas com o nome de grupão, que eles fazem as caminhadas nos domingos das 6 da manhã às 7h30. Quer dizer, é coisa que não atrapalha ninguém. E eles estão querendo cobrar taxa das pessoas para as pessoas caminhar na rua. Ainda fala que esse dinheiro da taxa vai ser para consertar asfalto, né, coisa que é uma lei que nunca foi aplicada na cidade. Eles estão querendo tirar o direito do povo, né, ter os momentos de lazer. A Lola, ela foi notificada, né, inclusive estava já organizado para poder sair com a caminhada, e teve a notificação, né, que proibiu eles andar na rua. Agora, eu acho que eles não estão respeitando a lei do cidadão, que é o direito de ir e vir e caminhar. Então, aí eu criei o projeto ampliando mais 5 avenidas. Por quê? Eles são 500 pessoas. Aí nós pôs outras avenidas na cidade que vai tá no projeto, que eles podem dividir. Nós estamos ampliando aí mais 6 avenidas para poder liberar para a população que gosta de fazer suas caminhadas, para estar fazendo seus exercícios, tá tendo qualidade de vida melhor. Então, nós estamos aqui para poder lutar para isso e para ajudar a população naquilo que for preciso.
Na última segunda-feira, dia 13, a Câmara de Franca realizou uma palestra Autismo, um caminho de possibilidades. A iniciativa foi do vereador Marcelo Tide e contou com a presença do parlamentar Walker Bombeiro das Libras, especialistas e familiares e a comunidade para ampliar informações sobre o autismo. O ponto alto da noite foi a participação de Jorginho Mota, conhecido como o primeiro parlamentar autista do Brasil. Confira como foi. A Câmara Municipal de Franca promoveu uma palestra especial voltada à conscientização e ao debate sobre o autismo. Com o tema Autismo, um caminho de possibilidades, o encontro reuniu especialistas, familiares e a comunidade para ampliar o acesso à informação, estimular a inclusão e promover a troca de experiências. Um ponto que chama a atenção, às vezes nós nos preocupamos somente com as nossas crianças, mas essas crianças vão para a juventude, viram adultos e depois envelhecem. Então nós temos que cuidar de todos. E o Jorginho, de uma forma muito emocionante, a gente viu pessoas aqui emocionadas. Acredito que quem assistiu da sua casa também se emocionou. Legislativo é parceiro da APAAF, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Franca, da Caminhar, Pastoral do Menor, Santa Casa, tantas outras entidades importantes como a PAI, Fundação Allan Kardec, todas que se fizeram presente, e a gente espera aí que a Câmara Municipal, espera não, pode ter certeza, a Câmara Municipal vai ser sempre parceira dos bons projetos e defender principalmente quem precisa. A programação contou com a participação de Jorginho Mota, reconhecido como o primeiro parlamentar autista do Brasil, e da advogada Maiara Maia, especialista em causas voltadas às pessoas com deficiência. Durante a palestra, um vídeo destacou a importância da família para as pessoas com autismo. Jorginho Mota falou sobre a convivência com a mãe. E eu acho que é importante sim ter esse tipo de evento para mostrar que nós, pessoas neurodivergentes, podemos sim ocupar qualquer lugar, podemos estar onde nós quisermos, né? Podemos ter o respeito das pessoas, porque hoje o capacitismo, o bullying, o preconceito acaba por afastando pessoas com deficiência de onde elas poderiam até ser mais atuantes, e serem felizes. Quando passo o vídeo da minha mãe, eu relembro, passa um filme na minha cabeça. Minha mãe lutou muito para que eu pudesse estar aqui hoje. E é importante que a família esteja junto, né? 70% dos pais abandonam a sua família, abandonam a mãe, os filhos, quando descobrem que a criança tem algum tipo de deficiência. Essas mães vivem solo, né? É uma jornada típica solo. Então é importante que a família esteja junto, né? Que principalmente o poder público crie aí encontros como esse para que possa unir mais a família, que possa informar. Eu falo que a informação ela transforma, né? Então é muito importante. E família, não tem como falar. Você viu eu, minha esposa aqui, né? Deixamos os filhos em casa para poder estar aqui palestrando. É bem longe de casa, mas a gente faz com tudo com muito amor e carinho, porque a gente sabe que é propósito. Durante a palestra da advogada, um vídeo sobre inclusão foi exibido no telão da Casa de Leis. Na fala da especialista, ela explicou os direitos das pessoas com deficiência e ressaltou a importância deles. E a importância desses eventos realmente é para trazer a libertação, né? Porque o conhecimento ele liberta. Então tem muitas famílias que ainda têm dúvidas, né? Eu tenho direito, meu filho tem direito, igual agora eu tirando algumas dúvidas aqui, né? Então a gente precisa falar, né? Para colocar os direitos em práticas. Então esse evento realmente ele é muito importante. Olha, realmente essa questão da educação ela é muito importante, né? E a gente ainda tem um caminho ainda a percorrer, mas os direitos em geral da pessoa, né? Eu dei o exemplo aqui tão simples que é o da calçada, né? As nossas calçadas estão preparadas para receber as nossas pessoas com deficiência, né? Então, assim, a primeira barreira ali é a porta de casa, né? Então, em geral, e ainda temos um caminho árduo aí pela frente. A iniciativa do vereador Marcelo Tide reforçou a importância do debate público sobre o transtorno do espectro autista, destacando a necessidade de inclusão social e da construção de políticas que atendam às pessoas com o transtorno e suas
suas famílias. Para representantes da causa, o encontro é fundamental para o fortalecimento de políticas públicas em defesa das pessoas com deficiência. Olha, foi um prazer, uma alegria a gente participar desse momento. Eu acho que é muito rico. Isso faz com que a gente mude também, né, a forma de agir, de pensar, de falar. E assim, seria muito importante, né, que outras famílias tivessem para aproveitar esse momento. Então eu acho que é um momento rico, que foi muito proveitoso, né? O TID foi feliz em trazer essas duas grandes pessoas, essas personalidades. Então eu acho que vale a pena e foi muito bom para mim, eu só tenho que agradecer. Eu sempre sou muito grata, né, a esses eventos que a gente pode trazer conscientização, né, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o autismo. É muito importante a participação, né, da comunidade para a gente se antenar. E eu acho a história do Jorginho uma história incrível, né, para ser contada. A doutora Maiara também trouxe essas questões de BPC, da parte mais legal, assim, para as pessoas com autismo. Muito importante acompanhar e sempre que puderem trazer esse tipo de evento, né, para a Câmara, para a cidade. Muito valioso. Representantes que trabalham em prol da causa autista foram homenageados e receberam medalhas das mãos dos palestrantes. Pais da pequena Maria Clara destacaram a contribuição do encontro no Legislativo. Muito conhecimento, muita experiência, muita ideias, né? Que a gente, assim, muitas coisas que eles falaram, que a gente sabe que não tem muito na prática, a gente sabe que a gente tem muita dificuldade do enfrentar, né? A Maria Clara, ela é uma criança autista, porém ela é no espectro, ela tem um retardo moderado e ela tem o déficit intelectual. Então ela é uma bebê de 8 anos. Hoje ela está no 3º ano, ela estuda, né, na escola do estado, tudo certinho, mas a gente tem muita dificuldade, né, na relação das pessoas aceitarem ela do jeito que ela é, os olhares diferentes que a gente sabe que as pessoas olham, dificuldades no prioridade, né? Vem circos, vem parques em Francas, a gente sempre tem que brigar, sempre às vezes é caso de chamar a polícia, porque a gente sabe que é direito deles, mas a gente sabe que a prática não é assim. Então, hoje ficou muita coisa esclarecida e ficou mais fácil da gente entender aquilo que a gente sabe que é nosso por direito, né? Então, ficou muito claro para mim. Olha, a gente tenta entender da melhor forma possível, né? Não é fácil, que nem minha esposa falou. A gente procura compreender da melhor forma possível, tanto com pessoas esclarecidas, né? Hoje foi uma oportunidade muito boa para nós. Né, agradecer aqui o Jorginho, a esposa dele, né, esclareceu bastante coisa para nós. E como a gente disse, né, é a luta do dia a dia, a gente luta e a gente tenta compreender para poder dar uma vida melhor para nossa Maria Clara, aqui para nossa pequena. O evento foi aberto ao público e também contou com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal, ampliando o alcance das discussões. Vamos para um breve intervalo e, na volta, mais assuntos da Câmara Municipal de Franca. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado. Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. Estamos de volta. Na última terça-feira, durante a 11ª sessão ordinária, a assistente social Júlia Alves Nascimento usou a tribuna para falar sobre as destinações de emendas impositivas às entidades do município. Confira como foi. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, Júlia Alves Nascimento usou a tribuna para tratar da destinação de emendas impositivas às entidades do município. Ao apresentar os dados levantados, ela destacou o alto número de reprovações. De 243 indicações, apenas 73 foram aprovadas. Foram feitas 243 indicações, dessas 243, 170 foram reprovadas, né, dentre elas todas as áreas, saúde, educação, assistência, cultura e esporte, né. É um problema que se arrasta durante os anos, né? Não é a primeira vez que eu venho usar o tribuna para falar sobre isso. O ano passado eu tive aqui presente, o ano retrasado também nós viemos falar sobre isso. E do ano passado para cá a gente colheu alguns frutos, que foi uma lei complementar, né? A lei orgânica do município, e uma cartilha orientativa. Mas a gente percebeu que mesmo, né, com a elaboração desses documentos, na prática a gente ainda tem se esbarrado, né, em muitos entraves e muita falta de resposta, né? Falta um alinhamento entre as áreas, falta um entrosamento aí, um processo, né, uma instrução de como isso deve acontecer passo a passo. Por exemplo, nós não temos um cronograma específico, né? O que tem previsto na lei orgânica do município é 120 dias para poder submeter esses planos, apresentar e a prefeitura analisar. Depois, a Câmara tem 30 dias, que é a janela que nós estamos hoje, que é o que eu vim reforçar, que é para eles apresentarem remanejamentos dessas emendas que foram reprovadas, né? E a gente gostaria que as justificativas, principalmente dessas emendas reprovadas, trouxesse mais clareza, para que a gente também conseguisse identificar os pontos que precisam ser ajustados e reorganizados, né? Nós tivemos também entrave na parte das indicações, né? Muitas indicações. A justificativa da indicação estava uma, o código da despesa cadastrada era outra, e aí a interpretação da instituição, né, ou do órgão que vai receber esse recurso era de outra forma, e aonde, né, deu muito esses impedimentos. Então, ontem nós tivemos uma reunião que foi proposta pela Comissão do Terceiro Setor, né, presidida pelo vereador Walker. Uma primeira reunião aconteceu lá no comecinho do ano, em janeiro, para poder falar sobre todo esse trâmite. Essa reunião foi pensada lá junto com o presidente também da Câmara. Então, assim, a gente está trazendo esse diálogo para a gente tentar inteirar tudo isso, né? Ontem nós ficamos um pouco tristes porque a gente imaginou que o Poder Executivo mandaria representantes das secretarias que foram convidados, reforçados de poder participar e estar aqui para poder tirar essas dúvidas para nós. E, assim, a sensação que a gente tem é que a gente fala de nós para nós mesmos na maioria das vezes, né? E o que a gente quer buscar é essa integração para todo mundo caminhar para o mesmo sentido, porque eu entendo que as indicações dessas emendas, ela é feita a partir de uma análise que o parlamentar faz durante o seu trabalho de fiscalização, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, né, na hora de fazer essa análise, principalmente de sanar essas questões agora, que esses impeditivos, né, e que a gente tem esse prazo aí de 30 dias para tentar corrigir. O tema já havia sido debatido na tarde de segunda-feira, durante reunião com as entidades, proposta pelo vereador e presidente da Comissão do Terceiro Setor, Walker Bombeiro das Libras. A gente está seguindo tudo que está na lei, né? Tem o prazo de 30 dias a contar de segunda-feira para reajustar algumas falhas que a maioria ainda foi cometida pelos gabinetes dos vereadores, eu tenho que deixar isso claro. Porém, eu fico muito chateado porque eu não tenho vergonha em dizer que eu fui nas principais secretarias do Poder Executivo pedindo ajuda. E foi esse o termo que eu ajudei. Olha, a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos trabalhar todo mundo junto, sem ficar apontando o erro de ninguém, mas vamos trabalhar todo mundo junto, porque quem tem a perder é a população que é atendida por essas instituições. Eu sempre deixei muito claro, né, o meu posicionamento, o que seria da prefeitura sem o terceiro setor e sem o servidor público. Então a gente precisa caminhar junto, e o Poder Executivo não mandou ninguém. Teve uma reunião na semana passada, no dia 9,
na qual eu não participei e o meu assessor foi impedido de participar, e eu pedi para colocarem esse impedimento por escrito, e lá está escrito: a reunião é só para vereadores. Eu acho um absurdo, porque essa é a atribuição do assessor, né? Uma das atribuições, para me representar. Quantas visitas eu tive que marcar, né? Fui obrigado a marcar com a prefeitura para ir visitar, fiscalizar algum lugar, e vai um assessor do prefeito que não sabe nada do que está acontecendo e ainda tem a coragem de falar que emenda impositiva serve para o vereador fazer o marketing. Gente, isso é um absurdo. A emenda impositiva está prevista em leis. Se alguém faz marketing, é com ele, mas não tem absolutamente nada a ver uma colocação dessa de um assessor, de um chefe de executivo de uma cidade com quase 400 mil habitantes. Então, mais uma vez eu falo, a gente precisa trabalhar junto para conseguir valorizar essas instituições que são pilares do nosso município. O parlamentar destacou a importância do diálogo entre o poder público e as entidades, considerando o papel dessas organizações na execução de políticas sociais no município. Mais reuniões estão sendo marcadas para os vereadores alinharem com as entidades quais critérios devem ser realocados e adequados para receber os recursos. Eu não gosto de trabalhar com talvez, né? Eu ouvi várias promessas rasas do executivo dizendo que talvez faria tais coisas e até hoje fez um percentual de 0. Ontem, né, a gente soube que vai ter 2 reuniões que vai acontecer. Parece que uma vai acontecer no dia de hoje, outra na quinta-feira, que eles vão, inclusive, as analistas vão passar meio que por uma reciclagem com o setor, né, Secretaria de Finanças, que vai falar principalmente sobre essa categoria de despesas, que é onde a gente identificou que é o maior desafio, né, de identificar isso corretamente na hora de fazer a indicação da emenda. E porque se isso acontece no momento da indicação, não importa que quem vai receber faça todo o trâmite correto. Se na indicação não tiver, isso já vai ser barrado ali, né? Então, foi identificada essa problemática. O vereador Fran Sérgio falou que vai levar em consideração um dos itens que tem previsto na lei complementar que foi feita, que é essa parte da capacitação, contratação de uma consultoria para poder dar esse suporte, tanto para eles aqui na Câmara, quanto para as instituições que depois vai elaborar esse projeto. Então, assim, a gente está bem otimista, né? Esperando que a gente consiga continuar nesse alinhamento, né? Para colher os resultados e tentar reverter o máximo possível dessas emendas reprovadas. No Brasil, ter um lugar para chamar de lar ainda é um sonho distante para milhares de famílias. Nesta reportagem especial, você vai conhecer o Instituto João de Barro e a Associação Moradia Digna, que tem mobilizado para transformar vidas, construindo não apenas casas, mas dignidade. Ter um lugar para chamar de lar é um sonho distante para muitas famílias. No Brasil, cerca de 5.700.000 famílias não possuem casa própria e muitas ainda vivem sem condições básicas de moradia. Sem o apoio do poder público, organizações da sociedade civil têm se mobilizado para mudar essa realidade em Franca, construindo não apenas casas, mas também dignidade. Um exemplo é o Instituto João de Barro, criado a partir de uma inspiração que atravessou gerações. Nossa inspiração foi uma entidade similar da cidade de Barretos, onde eu sou nascido, né? E foi uma entidade fundada por um padre, o Padre Gabriel, e meus pais foram voluntários, desde a fundação até quando terminou a entidade, depois de 51 anos. E em Barretos eles construíram 124 casas. Né? E eu mudei para Franca em 1992 e depois assim, de uns anos em Franca, com muitos amigos, eu passei para eles assim, sobre como que era a entidade em Barretos e tudo mais, e eles ficaram bastante motivados de a gente trazer um trabalho similar aqui para Franca, né? Começar um trabalho similar em Franca, né? Então, fruto dessa experiência que eu tive desde a minha infância até os 18 anos, quando vivi em Barretos, que eu pude acompanhar o trabalho dessa entidade, que era o CIAS, trouxe essa ideia e nossos amigos todos abraçaram e aí criamos o Instituto João de Barro. Hoje, o trabalho é feito por dezenas de voluntários que se dividem em diferentes frentes para transformar a vida de famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente são 86 voluntários e apoiadores. Nós temos uma diretoria, temos assim um estatuto, temos a
3 comissões de trabalho, uma de triagem, que é aquela que faz a pré-seleção das famílias cadastradas, que faz uma análise com trabalho de psicólogo, assistente social, e aí, fazendo uma análise das famílias que realmente necessitam, passam para a Assembleia, onde todos os membros do grupo vão decidir se realmente vai fazer a obra ou não. Temos a equipe da técnica, com engenheiros e arquitetos voluntários, que desenvolve a parte de projeto e execução da obra, propriamente dita. E temos uma comissão de eventos, né, que eles organizam eventos para a gente poder arrecadar recursos para o João de Barro. O processo de triagem é rigoroso. É nesse processo que avaliam as condições da família e do imóvel. A gente faz uma visita numa equipe multidisciplinar, sempre tem um engenheiro ou um arquiteto, né, para analisar os aspectos estruturais da construção. Acompanha também uma assistente social, uma psicóloga, e nós vamos até o local, verificamos toda a documentação de propriedade do imóvel, fazemos as entrevistas com as pessoas, fazemos o levantamento, registramos o estado da obra, né, da construção, para então a gente fazer um relatório e levar para a Assembleia do Instituto para deliberar sobre a prioridade de execução dessa obra. Para a pessoa fazer parte, ela já tem que ter uma casa ou não? Sim, necessariamente, não necessariamente uma casa. Ela pode, por exemplo, como algumas casas a gente já fez, ter o terreno. Mas é importantíssimo que o imóvel esteja em nome da família e da pessoa responsável pela família, né? Em nome do provedor da família. Depois da aprovação, entram em ação engenheiros, arquitetos e voluntários responsáveis por tirar o projeto do papel. A equipe técnica que eu coordeno é a equipe formada por engenheiros, arquitetos, voluntários, que são as pessoas que efetivamente fazem a execução, acompanham as obras, dão suporte para fazer as reformas, as construções que o Instituto realiza. A equipe de eventos, a equipe que promove eventos para arrecadar fundos, arrecadar recursos para que a gente consiga fazer as obras do João de Barro, né? E assim por diante. Temos o pessoal do administrativo, temos o pessoal da triagem, é tudo subdividido, né? Nesses 86 voluntários que nós temos, cada um tem a sua função, todo mundo trabalha um pouquinho para que a gente consiga alcançar, realizar as obras, dar um suporte para as famílias que precisam. Mas o desafio é grande, a demanda é alta e os recursos nem sempre suficientes. A moradia é para dar uma dignidade para o pessoal, ajudar as pessoas a ter uma moradia digna, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso que a gente faz é um bem social para a cidade e para as pessoas mais necessitadas. Então tem muitas casas que você vai visitar, que você chega lá, você vê que não tem a mínima condições de habitar. Dos maiores desafios que eu acredito que nós temos está entre, por exemplo, na parte de voluntários, né? Nós sempre precisamos de voluntários dispostos, tanto na questão do tempo como financeiramente, porque eu sempre costumo dizer que a gente aceita todo mundo, né? Nós precisamos de todo mundo, então seja colaboração para divulgação. Então, às vezes, a pessoa não tem tempo, não tem dinheiro, não tem material para doar. E é na vida de quem recebe a ajuda que o impacto se torna mais evidente. Eu vim do Ceará, né? Tá 13 anos que eu vim do Ceará e eu paguei 5 anos de aluguel. Aí depois eu dei 3 entradas na prefeitura, não teve direito de ganhar a casa, né? Aquelas casinhas que vêm do governo. Aí eu esperei, né? Aí quando foi um dia, João Paulo chegou na minha casa, né? Mais 5 anos completo. Aí ele falou, dona Raimunda, o seguinte é isso, eu vim fazer inscrição na Casa Senhora aqui. Na Casa Senhora, caso os documentos das crianças, né? Aí eu casei, ele sabe que vai demorar um pouquinho, né? Demorar uns 2 anos, aí a senhora recebe a casa. Eu esperei, né? Esperei uns 2 anos, aí sempre eu vim olhar a construção das casas, os meninos trabalhando, o pessoal da firma. E graças a Deus, com 2 anos eu recebi a casa. E depois de anos pagando aluguel, enfrentando dificuldades de uma mãe solo de 10 filhos, hoje ela vive com mais segurança e tranquilidade ao lado dos filhos. Água e luz, sempre eu estava em Deus, né? Aí depois que eu recebi a casa, melhorou muito. Sabe o comestível, sobre a alimentação deles, o conforto melhor, eles dormem em paz, se acordam em paz, muito bom. Assim como o Instituto João de Barro,
Outras iniciativas também nascem da solidariedade e da vontade de transformar realidades. A Associação Moradia Digna começou de forma simples, a partir do olhar atento para situações extremas. Vamos falar que eu estou em Franca faz 15 anos. Fui trabalhar no aeroporto e prolongamento Santa Bárbara. E lá eu trabalhei num centro por muito tempo e ajudava muitas famílias. Ajudava visitando, ajudava com cesta básica. E tinha pessoas ali que você via que falava, gente, não tem cabimento de se viver desse jeito. E a gente tinha uma pessoa em especial que a gente cuidava, essa pessoa sumiu, assim, de uma hora para outra. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa tinha até uma doença mental. Aí eu fui procurar essa pessoa. E aí, essa pessoa não estava morando dentro de uma garagem, de verdade, com portas assim. Só que a porta, a impressão que dava era que tinha sido metralhada, aquela porta ali. Ela tinha 3 filhos, os 3 também com deficiência mental. Não tinha banheiro, não tinha onde lavar louça, ela lavava a louça em 2 bacias. Aquilo acabou comigo, porque eu vim de uma família muito simples, eu tenho 9 irmãos. Então eu fui e juntei uns amigos e fui arrumar essa casa para ela morar. Então nós fizemos 3 cômodos para ela morar, com banheiro, com pia para lavar louça, com tanque para lavar roupa, com tudo, uma gracinha a casa. E para essa casa nós levamos ela até tomada banho e arrumada no salão. Então entregamos a casa para ela com tudo, ela não levou nada velho da casa dela. Desde então, o trabalho cresceu. A entidade, que nasceu oficialmente em 18 de julho de 2020, teve o seu CNPJ formalizado em agosto de 2021. Mas ainda enfrenta dificuldades para atender a grande demanda. Então a gente vive procurando padrinhos mensalistas que possam ajudar com R$5, com R$10, com R$15, com aquilo que tem condição de ajudar, para fazer o nosso trabalho ficar menos pesado, né? Porque o resto a gente vai atrás. Nós temos engenheiros que abraçaram a causa e eles trabalham com a gente sem cobrar absolutamente nada. Mas mão de obra a gente não consegue. E a gente acha super justo, porque é um pessoal também que trabalha é um trabalho pesado e é um trabalho que eles dependem dele para viver, né? Para sobreviver. Então a gente vive nessa procura. E essa nossa busca é incessante. Governamental a gente não tem ajuda de absolutamente nada ainda, mas a gente também espera ter, né? A gente acha que é um projeto que vale a pena as autoridades políticas olharem para isso, porque nós estamos fazendo para a comunidade, né? Mais do que construir ou reformar casas, os projetos levam esperança, autonomia e novas oportunidades para as famílias atendidas. Quando a gente sai dessa casa, essa família está de verdade, vocês não têm noção da transformação que essas pessoas... A gente entra na casa das pessoas, na casa da Dona Messias, eu acho que o Wesley, esse menino que eu te falei que nós construímos uma casinha do lado da mãe, hoje ele mexe com festa, com essas coisas de amarrar pano, com decoração. Ele tá bombando porque era o que ele queria fazer, Terezinha, é o que eu sei fazer. Eu não quero que vocês me deem nada de graça, eu quero retribuir quando eu puder. E ele retribui falando, ele retribui de agradecimento. É um menino que está trabalhando muito, 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 muito. Um salão de beleza que nós montamos com a outra menina, ela é cabeleireira assim muito, ela tá também bombando, então nada disso é feito sem conhecimento. Essa cabeleireira, só para vocês terem conhecimento, é bom falar dela, porque ela também é uma pessoa que a bondade dela fez até a gente chegar até ela, porque ela nos ligou para fazer uma doação de um material que estava lá. E chegando lá a gente conheceu a história dela, que era uma mãe solo com 3 crianças, sem condição de trabalhar, porque ela tinha que cuidar dessas crianças. Abandonada pelo marido. E a mãe dela tinha um espaço pequeno nós perguntamos o que ela fazia, ela falou que queria, que a profissão dela era cabeleireira, mas que ela não tinha como trabalhar justamente por causa das crianças. Fomos lá, montamos o salão dela, hoje ela vive disso, cuida da família dela. Da mãe. Tem um sorrisão, assim, ela é linda, tem uns filhos, assim,
que são super gratos. Ela cuida da mãe agora, então ela conseguiu virar a chavinha através de uma doação que ela fez, né? Iniciativas como essas mostram na prática o que propõe a campanha da Fraternidade de 2026. Garantir moradia digna é promover vida, justiça social e respeito à pessoa humana. A gente tem vontade de ajudar todo mundo, mas não consegue ajudar todo mundo. Mas o que a gente está conseguindo, a gente aceita muita doação, a gente faz muitas promoções e nesse meio termo é onde a gente está conseguindo fazer tantas casas. Nosso maior sonho é prosperar e poder atender melhor e poder atender sempre, mas contando assim com a benevolência, a solidariedade francana, que é uma das melhores cidades do estado de São Paulo para se viver. Então vamos fazer disso uma realidade, né? Vamos fazer disso uma realidade para todos, porque é melhor para se viver para alguns por enquanto, mas não são todos. Então a gente queria muito que fosse para todo mundo. Com o trabalho voluntário e solidariedade, essas ações seguem transformando histórias, mostrando que, quando a sociedade se mobiliza, é possível construir muito mais do que casas. É possível construir vidas. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. No dia 6 de maio, a Câmara de Franca realizará uma audiência pública para discutir políticas públicas para um trânsito mais seguro. Confira. A Câmara Municipal de Franca convida toda a população e demais interessados para participarem da audiência pública sobre segurança no trânsito, que será realizada no dia 6 de maio, às 18 horas, no plenário da Casa. O encontro integra a campanha Maio Amarelo e será um espaço aberto para discutir políticas públicas, soluções, apresentar sugestões e contribuir com propostas que ajudem a tornar o trânsito mais seguro para todos. Participe, traga sua opinião e ajude a construir uma cidade mais consciente e responsável no trânsito. A sua presença faz a diferença. TV Câmara, acompanhando de perto os temas que impactam a sua vida. O Direto do Plenário termina aqui e agora você fica com a 12ª sessão ordinária do ano no expediente e logo após a ordem do dia. Tchau e até semana que vem.